Paulo diz aos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Quão importante é sabermos o nosso alcance e o nosso limite. O apóstolo Paulo, como sabemos, ele foi quem levou o evangelho até Filipos. Em Atos 16, nós temos a narrativa quando o Espírito do Senhor o conduziu para lá. Ele desejava ir para a Bitínia e foi redirecionado. E ele entendeu que Deus o havia chamado para ali e ele pôde pregar o Evangelho. Em outro momento eu falo mais detalhes sobre isso. Mas ele não tem a pretensão de ter começado a obra ali. Paulo não era plantador de igreja, uma expressão que se tornou tão corriqueira em nosso meio. Paulo plantava a semente do Evangelho. Então, Paulo está dizendo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. A consciência é de que Deus é quem começa a obra em nosso coração. Certamente, há uma amplitude maior que vou deixar para comentar em outro momento, da ida dele para lá, as condições que facultaram a sua ida até Filipos. Mas o ponto capital que eu quero sustentar hoje é a necessidade de sabermos que nós somos instrumentos de Deus, mas a obra é de Deus. Você e eu podemos disseminar o Evangelho, mas o Evangelho é de Deus. É Deus é quem faz a semente germinar. É Deus é quem abre o nosso coração, como fez com Lídia, para que ela pudesse entender a mensagem do Evangelho. E isso significa também que outros poderão vir. Porque Paulo diz, aquele que começou há de completá-la. Se fosse Paulo que tivesse começado esta obra, provavelmente ele não poderia completá-la. Agora ele estava distante, ele estava preso, com sérias impossibilidades, e mesmo que não tivesse, Paulo morreria mais cedo ou mais tarde, como aconteceu com ele e acontecerá com todos nós. Mas a obra é de Deus. Deus poderá usar outros servos. Talvez, ou provavelmente, Lucas tenha sido o pastor desta igreja quando Paulo foi embora. Então Deus deve ter usado Lucas. E se não foi Lucas, não importa. Deus usou os bispos, que aqui ele fala no verso 1, usou os diáconos e outros servos de Deus. Então entendamos isso. Deus nos usa na sua obra, mas a obra é de Deus. Deus nos usa na pregação do Evangelho, mas é Deus quem aplica este Evangelho no coração do pecador. É Deus quem abre o seu entendimento, quem abre o seu coração para atender esta mensagem. E nós podemos estar em paz, como Paulo estava, plenamente certo de que aquele Deus que não falha, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, esse Deus não deixa a sua obra pelo caminho. Ele a concluirá. E esta era a certeza de Paulo. E ele compartilhava esta certeza com a igreja. Que esta seja a nossa convicção também. O Deus que opera em nós, ele vai concluir a sua obra no tempo determinado por ele mesmo. Que Deus nos encha desta paz e desta alegria. Amém.